muitas vezes a gente deseja que os outros sejam da forma que a gente idealizou. É muito comum que as pessoas queiram algo de nós que nós não podemos dar. Que a nossa reação violenta à emoção da raiva já foi necessária quando nós vivemos nas cavernas, nas árvores, nas selvas. Mas se a pessoa, mesmo com todo o diálogo, com toda a amizade, com todo o carinho, reagir à frustração com raiva, aí a responsabilidade já não é mais nossa. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje, a gente vai começar o nosso curso de inteligência emocional falando sobre a raiva, que foi a emoção mais votada na enquete que eu fiz no Instagram. Mas antes de entrar no tema, é importante a gente traçar uma distinção entre emoções e sentimentos. Enquanto uma emoção é uma reação neurofisiológica do nosso organismo, automática, instintiva, um sentimento ocorre quando uma ideia é associada a uma emoção. Exemplo. Imagine uma pessoa que passou por vários relacionamentos traumáticos em sua vida. Em razão dessas experiências reiteradas, ela acaba criando dentro de si o sentimento de medo em relação a relacionamentos afetivos. E aí, só dela ouvir a palavra relacionamento ou namoro, essa ideia já deflagra nela a emoção do medo. Dessa distinção, a gente extrai uma conclusão: que enquanto as emoções, por serem reações instintivas do nosso organismo, não podem ser modificadas, o sentimento, sim, pode ser modificado. Se mudarmos a nossa ideia, o nosso pensamento em relação a alguma situação, algum elemento da vida, se descolarmos a emoção desse pensamento, dessa ideia, o nosso sentimento em relação à situação da vida se modifica. E aí, feita essa distinção, que vai ser muito útil na nossa explanação sobre a raiva, a gente passa a tratar dessa emoção. O que é a raiva? A raiva é uma reação neurofisiológica do nosso organismo que ocorre sempre que uma necessidade ou que um desejo não é atendido, não é satisfeito. Quando a gente se depara com uma situação em que um desejo ou uma necessidade se depara com um obstáculo, esse obstáculo faz com que a gente sinta raiva, ou melhor, faz com que a gente se frustre. E essa frustração gera a emoção da raiva. Eu gosto do exemplo do cachorro que está comendo a sua ração. Enquanto ele está ali faminto, comendo a sua ração, satisfazendo a sua necessidade, ele está tranquilo. Mas se a gente vai lá e resolve tirar a tigela dele, ele vai sentir a emoção da raiva, ele vai rosnar. Porque naquele momento nós estamos representando o obstáculo para que ele satisfaça a sua necessidade básica de se alimentar. Dito isso, a gente chega a duas conclusões. A primeira é que a emoção da raiva ela tem a sua utilidade para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Porque ela faz com que o nosso organismo mobilize energia para que a gente parta para a ação, para que a gente busque remover o obstáculo que impede a satisfação da nossa necessidade ou para que a gente busque no ambiente a satisfação do que a gente necessita, do que a gente deseja. Mas quando a gente não sabe lidar bem com a emoção da raiva, quando a gente reage a essa emoção de forma violenta, de forma agressiva,
várias consequências negativas, destrutivas ocorrem na nossa vida. Nas relações afetivas, por exemplo, é muito comum a pessoa criar expectativas muito elevadas em relação a outra pessoa. E esse excesso de expectativas faz com que as frustrações ocorram inevitavelmente. E ocorrendo as frustrações, a raiva ocorre também com muita frequência. Os conflitos ocorrem frequentemente porque é comum as pessoas quererem que o outro seja da forma como eles idealizaram. Nas relações familiares, é muito comum que no dia a dia, na correria cotidiana, as frustrações ocorrem a todo momento. E aí, quando as pessoas não sabem lidar com essas frustrações, elas acabam reagindo de forma agressiva, de forma violenta. As pessoas acabam se afastando, a cooperação não flui e o convívio na mesma casa se torna muitas vezes insuportável. Nas relações profissionais é muito comum também as relações adoecerem por conta da raiva. Numa empresa em que as pessoas precisam conviver em harmonia para que as atividades ocorram com fluidez, para que a cooperação flua, é comum que as pessoas reajam às frustrações de forma violenta, de forma agressiva. E assim as pessoas acabam se afastando, acabam não criando um clima propício para que a empresa se desenvolva, para que a empresa cresça. E é comum muitas empresas quebrarem, passarem por dificuldades por falta de inteligência emocional dos seus gestores, quando reagem à raiva em relação aos seus funcionários de forma violenta. Nas relações educacionais também é muito comum a raiva provocar nos alunos o desprazer em relação ao ato de ir à escola, em relação ao estudo. Uma amiga minha me contou certa vez que na sua infância um professor de matemática a expôs ao ridículo na frente de todos seus colegas simplesmente porque ela não estava conseguindo resolver um exercício no quadro. O fato é que ela ficou com tanta raiva desse professor que essa raiva acabou sendo associada à própria matemática. E aí o que aconteceu? Ela acabou criando o sentimento de raiva em relação à matemática, por conta do comportamento, da atitude desse professor. E aí vocês vão me perguntar, como é que a gente pode construir, desenvolver a inteligência emocional em relação à raiva? O fato é que o desenvolvimento da inteligência emocional é um trabalho de toda uma vida, que envolve um esforço diário, cotidiano, para a gente buscar melhorar. Mas para simplificar a compreensão nesse vídeo, eu vou destacar 3 pontos que eu considero fundamentais no desenvolvimento da inteligência emocional em relação à raiva. O primeiro ponto refere-se ao aprofundamento da compreensão sobre os nossos desejos e as nossas necessidades. O segundo ponto refere-se à reação menos primitiva e mais inteligente, mais construtiva em relação à emoção da raiva. E o terceiro ponto refere-se a buscar não provocar a emoção da raiva nas outras pessoas. Eu vou comentar um pouquinho cada um desses pontos. O primeiro ponto refere-se ao aprofundamento da compreensão dos nossos desejos, das nossas necessidades. Se nós pararmos para pensar em tudo que nós desejamos, em todas as expectativas que nós depositamos sobre as outras pessoas, nós chegaremos à conclusão que vários dos nossos desejos não são legítimos. Que muitas vezes a gente deseja que os outros sejam da forma que a gente idealizou.
Muitas vezes nós não respeitamos o jeito que as pessoas são, a natureza das pessoas. Não respeitamos o processo evolutivo delas e forçamos que elas sejam algo que elas não são. Isso acontece muito nas relações afetivas. Vou dar um exemplo. Se eu estou me relacionando com uma pessoa, estou namorando com ela, e ela um determinado dia diz para mim: Daniel, eu não quero mais esse tipo de relação, eu quero viver outra coisa, mas eu quero continuar sendo sua amiga. Eu pergunto, será legítimo eu querer obrigar que a pessoa, ou melhor, eu imaginar que essa pessoa tem uma obrigação de continuar namorando comigo? Eu pergunto, será que esse desejo de mantê-la vinculada a mim através dessa forma de relação é legítimo? Daí a gente já conclui que muito da mágoa que as pessoas sentem em relação a ex-parceiros, ex-maridos, ex-esposas, ex-namorados, se dá em razão de uma expectativa ilegítima, de um desejo não legítimo de fazer com que a pessoa se mantenha vinculada a uma relação, uma forma de relação que ela não quer mais. E aí, muitas pessoas não aceitam mudar o tipo de relação, de um namoro, de um casamento, para uma amizade, que é algo que tem muito mais probabilidade de durar a vida toda. O segundo ponto que merece destaque refere-se à nossa reação, a buscarmos reagir à raiva de forma menos primitiva, menos violenta. Ainda quando a nossa necessidade, quando o nosso desejo frustrado é legítimo, quando nós reagirmos a essa frustração de forma violenta, nós acabamos piorando a situação. As zonas cerebrais que são ativadas quando nós sentimos raiva são as mesmas zonas de um urso, de um cachorro. Só que a diferença é que nós temos um córtex pré-frontal mais desenvolvido. E essa região do cérebro é responsável pela regulação, pela modulação das emoções. Ela é responsável pelo ato de decidirmos em uma reação mais inteligente, mais elaborada, mais construtiva. Charles Darwin, o pai do evolucionismo, escreveu um livro que se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. E ele percebeu, observando as espécies, que todos os animais mantêm comportamentos, mantêm hábitos que são desnecessários no momento atual, mas que já foram úteis em algum momento do passado. E assim a gente pode concluir que a nossa reação violenta à emoção da raiva já foi necessária quando nós vivemos nas cavernas, nas árvores, nas selvas, mas que atualmente, diante do grau de desenvolvimento que o nosso cérebro atingiu, que a nossa sociedade atingiu, nós não temos mais a necessidade de reagirmos de forma violenta. Nós podemos reagir de forma mais inteligente, de forma construtiva, porque reagindo à raiva de forma violenta, a gente acaba provocando também a raiva na outra pessoa e piorando a situação, desfavorecendo a construção de vínculos, desfavorecendo a cooperação. O terceiro ponto que eu considero fundamental analisar na inteligência emocional sobre a raiva refere-se a buscarmos não provocar a raiva nas outras pessoas. Mas aí é importante a gente analisar o seguinte: como nós não temos o direito de exigir que o outro faça sempre o que nós queremos, como o mundo não gira ao nosso redor, também não é legítimo que as outras pessoas esperem que nós atendamos sempre os seus desejos. É muito comum que as pessoas queiram algo de nós que nós não podemos dar. Mas aí nós podemos até provocar a frustração nessa pessoa,
Mas se buscarmos associar a essa frustração o comportamento de dialogar, a amizade, a afetividade, nós podemos fazer com que a pessoa perceba que nós não temos condição de dar a ela o que ela está nos pedindo. É como uma criança que pede para a gente um brinquedo e a gente não tem condição de comprar. Se a gente senta com ela, conversa, explica o motivo da nossa impossibilidade e diz para ela que não podemos dar um brinquedo, mas que podemos dar um abraço, a probabilidade dela não reagir a essa frustração com raiva será muito maior. Mas se a pessoa, mesmo com todo o diálogo, com toda a amizade, com todo o carinho, reagir à frustração com raiva, aí a responsabilidade já não é mais nossa. Dito isso tudo, uma questão final se impõe. Como é que a inteligência espiritual pode favorecer a inteligência emocional em relação à raiva? Tudo que eu falei até então refere-se à articulação entre a inteligência racional e a inteligência emocional. Mas como a espiritualidade, a visão mais ampliada da existência, pode também favorecer a nossa inteligência emocional? Uma das grandes descobertas que eu tive na minha vida foi quando eu percebi que nenhum ser da existência veio ao mundo com a obrigação de atender o que eu quero. Quando eu percebi que eu não sou o centro do universo, que eu sou uma parte de um processo muito mais amplo, de um processo universal de evolução. E que eu sou mais um desses seres que estão na sua condição fazendo o melhor que podem. Quando eu percebi isso, foi uma libertação. Porque eu deixei de depositar tantas expectativas sobre as outras pessoas. Eu deixei de me frustrar com elas, porque eu passei a respeitar mais a condição delas, o que elas podem dar. É óbvio que não é tão fácil assim, muitas vezes a gente escorrega, mas quando a gente se esforça para perceber que o outro está fazendo o melhor que ele pode, a gente passa a reagir às frustrações com mais serenidade. Um outro ponto que a inteligência espiritual também nos auxilia é quando a gente percebe que, por fazermos parte desse grande sistema, desse grande universo, que é muito maior do que os nossos desejos egóicos, é muito mais inteligente quando a gente desiste de exercer o controle sobre as situações ou sobre as pessoas. Porque quando a gente resolve controlar, quando a gente acha que pode controlar, a gente acaba brigando, lutando contra as forças da vida. Isso não é nem um pouco inteligente. A inteligência espiritual nos faz perceber que as forças da vida são como uma onda e que a gente passa a ser mais inteligente, passa a se integrar melhor a essas forças quando a gente aprende a surfar nessa onda. E desenvolvendo nossas potências, a gente realiza as manobras necessárias, as manobras que vão fazer com que as nossas necessidades sejam satisfeitas. E mais, à medida em que a gente evolui espiritualmente, as nossas necessidades vão também evoluindo. Os nossos desejos vão amadurecendo. Elementos que nos eram aprazíveis no passado, passam a não mais ser. E aí nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas de forma muito mais harmoniosa, muito mais fluido. A gente aprende a confiar mais nas pessoas, a confiar mais nas forças da vida. A confiar no sentido de fiar com.
de construir relações saudáveis e de respeitar que as pessoas cooperem conosco por desejarem cooperar. Então é isso. O vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo porque são várias coisas que a gente tem para falar sobre a raiva. Próximo vídeo vai ser sobre outra emoção que vai ser escolhida também numa enquete que eu vou postar no Instagram. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.